A África já era alvo da Europa bem antes do século XIX, no que a gente conhece como primeiro colonialismo, né, que começou lá com as expansões marítimas do século XV e XVI. Expansões marítimas que envolveram Portugal e Espanha, especialmente os grandes exploradores e conquistadores, os colonizadores daquele período, assim como também a África foi alvo dos islâmicos, que dominaram parte da África em rotas de comércio, especialmente no Trans-Saara, mas o imperialismo, também conhecido como neocolonialismo, trouxe uma nova intensidade de exploração, uma nova transformação profunda, uma alteração da relação de controle sobre as colônias, provocou mudanças profundas e transformou de forma irreparável diversas regiões e povos. As potências europeias dominaram praticamente toda a África, com exceção da Etiópia e da Libéria. O marco mais importante disso que a gente conhece como imperialismo foi a Conferência de Berlim, 1884 a 1885, que fez uma partilha arbitrária da África, que dividiu o território de forma que não se levasse em conta as diferenças étnicas, as diferenças culturais, as rivalidades entre os povos da África, que também não levou em conta as questões geográficas de rios, de montanhas ou qualquer outro tipo de divisão natural. O certo é que no final do século XIX a Europa já dominava praticamente toda a África, e é nesse processo que a gente tem a imposição do colonizador, e para ele fazer isso ele tomou uma série de medidas. O primeiro passo foi se impor, afinal de contas ele precisava dominar as populações locais, ele precisava pacificar os seus domínios, ele precisava controlar as insatisfações, ele precisava controlar movimentos que pudessem se tornar libertários, ele precisava quebrar as resistências dos povos africanos. E as potências imperialistas fizeram isso, por exemplo, com a religião, impondo a sua religião através do movimento missionário, não necessariamente através de uma imposição, mas também através da imposição, já que você procurava destruir as religiosidades, as religiões locais, as religiões africanas, e esses missionários, eles eram basicamente católicos e também protestantes. Houve também o uso da persuasão, da barganha com os líderes locais e também o suborno, né? Você conseguir comprar esses líderes locais e convencer eles a fazer de acordo com aquilo que você quer, já que eles vão ter que pensar: se nós não concordarmos, nós vamos acabar sendo excluídos, nós vamos acabar sendo isolados, presos ou qualquer coisa do tipo. Mas é claro que o movimento também se deu com muita frequência através da força, através da imposição, seja por meio das armas, seja por meio da superioridade militar, né, do contingente militar que se tinha. É claro que dentre eles figurava uma grande quantidade de mercenários, dos próprios africanos que participaram desse movimento e ganharam com isso. Mas o que os europeus queriam na África? O que eles queriam com o imperialismo na África? É claro que eles queriam poder, eles queriam se impor, isso é uma questão de mostrar que nós dominamos, mostrar que nós somos superiores, mas no âmbito do capitalismo, da segunda revolução industrial, que precisava procurar expandir espaços no mundo, dominar espaços, a gente tem a questão de que os europeus precisavam de matéria-prima, que os europeus precisavam de produtos tropicais, os europeus precisavam de mercados para suas manufaturas. Não é à toa que a Inglaterra dominou boa parte do continente, já que naquele momento ela era considerada a fábrica do mundo, embora ela não fosse mais sozinha, né? Alguns países já estavam chegando perto do grau de industrialização da Inglaterra, por exemplo, a Alemanha, por exemplo, a França. Já que a gente fala em capitalismo, a gente está falando do capitalismo que estava se tornando o capitalismo financeiro, que nesse momento faz uma grande injeção de capital na África através do investimento em infraestrutura, sobretudo, não em construção de fábricas locais, não era do interesse, justamente para não criar uma concorrência com as fábricas europeias. Então, basicamente, eles investiram em infraestrutura, por exemplo, de transportes, como o transporte ferroviário, a construção de uma grande malha ferroviária na África, ferrovias que serviam, por exemplo, para o transporte de mercadorias do interior da África para as áreas portuárias. E para conseguir controlar a África, os europeus precisaram construir ou formar ou formalizar um conjunto de regras, um conjunto de leis e, evidentemente, criar uma estrutura burocrática justamente para fazer a administração da África, dos povos africanos. E nesse processo os africanos participaram, mas eles participaram de
forma subalterna em funções de menor importância, embora em alguns casos, evidentemente, alguns líderes africanos tivessem algum papel importante, mas as grandes funções, as funções centrais de controle do capitalismo europeu sobre a África era exercido pelos próprios europeus. E havia mesmo um movimento de migração, incentivo de imigrantes irem para a África, colonizar a África, branquear ou pelo menos promover um controle sobre o território a partir do branqueamento em algumas regiões, nem todas, em outras houve uma exploração indireta, houve o controle sobre a própria população através de administradores europeus e em menor número, em alguns casos, houve um controle mais ou menos indireto entre o colonizador que impunha o seu desejo, a sua necessidade de matéria-prima, por exemplo, e a população local tinha que respeitar isso, e por isso o colonizador escolhia os administradores, no caso se fosse africano, mas o colonizador escolhia esse administrador. O certo é que havia uma imposição de vontade, havia uma imposição de poder, evidentemente, mas essa imposição ela não acontecia sem resistência, e essa resistência ela já acontecia desde o princípio, evidentemente que ninguém queria ser dominado, ter as suas posses tomadas, ter os seus povos dominados, inclusive sexualmente. Os africanos não queriam perder as suas terras, perder a sua cultura, perder a sua religião, perder os seus direitos. Então resistência sempre houve, desde o período de conquista e durante todo o domínio houve resistência e também futuramente no processo de libertação, de independência dessas regiões. A resistência se deu, por exemplo, contra a imposição da religião do colonizador, através da manutenção de práticas religiosas africanas, seja ela de forma explícita, seja ela de forma encoberta, através de sincretismo, por exemplo. Havia uma resistência contra a destruição de costumes. Afinal de contas, a religião e os costumes africanos era o que fazia o africano, era o que constituía o ser africano. A resistência também se deu através da negação ao trabalho, da fuga para a mata, por exemplo, a automutilação. A resistência se deu também através da imigração de um território para o outro, de uma área controlada. Então havia sim essa movimentação de pessoas na tentativa de encontrar uma região mais favorável, uma região onde houvesse menos exploração, onde a exploração fosse menos cruel, mas a resistência também aconteceu através de guerras, através de guerrilhas, movimentos de resistência, tentativas de ganhar direitos que não existiam, tentativas de ganhar o espaço, de ganhar o controle sobre determinadas regiões, e mesmo em desvantagem, os povos africanos seguiram lutando, muitos morreram nesse processo de resistência. Resistência que a gente vai ter, evidentemente, a culminância no processo de independência desses povos africanos, que vão se tornando países independentes, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial e os seus desdobramentos, num período em que as potências europeias e as suas ideias racistas, ou ideia que eles defendiam de que eles eram superiores, de que eles estavam promovendo a civilização da África, de que eles tinham uma missão de civilizar a África, isso tudo estava caindo descrédito e, consequentemente, vai levando com o tempo a formação, a afirmação, o ganho de importância de movimentos de libertação, movimentos de independência. Mas aí, sobre as independências dos povos africanos e a constituição dos países africanos que a gente tem hoje, que a gente conhece hoje, isso a gente vai ver num próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de curtir, de compartilhar, de mandar para um amigo de vocês ou para um colega de escola, seja lá o que for. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.